Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui é a professora Gislane, estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Nessa aula, nós vamos falar sobre adjuntos adnominais. Muita gente, quando ouve esse nome adjunto, aí já fala, isso é difícil, mas não é não. E nós vamos entender o que são adjuntos adnominais e diferenciar de complementos nominais. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Toda palavrinha que começa em adjunto, né? Porque tem adjunto adnominal, adverbial, quer dizer que está junto de um nome. Então, quando fala adjunto, significa perto, junto de um nome. E aí, nós vamos para a seguinte pergunta. Hoje nós vamos entender o adjunto adnominal, um termo que acompanha substantivos, adjetivos ou advérbios para dar mais detalhes, sem ser essencial na oração. Também veremos como diferenciá-lo do complemento nominal. Então, o que é um adjunto adnominal? É um termo que modifica, olha essas palavrinhas aqui, que eu quero que vocês prestem atenção. É um termo que modifica, que caracteriza, ou especifica, ou quantifica um substantivo. É um termo acessório da oração. Quando a gente fala acessório, toda vez que vocês ouvirem assim, termo acessório, quer dizer que ele não é essencial, ele não precisa estar ali. Ele aparece, ele pode modificar, pode caracterizar, pode especificar, mas ele não é essencial. Se nós tirarmos esse termo da oração, a oração ainda vai fazer sentido. Ou seja, ele não é indispensável para a construção da oração. Quais são as classes gramaticais que podem ser adjuntos? Um adjetivo, como esse exemplo aqui, ó, livro interessante. Esse interessante, o que ele fez? É que ele caracterizou esse livro, trouxe uma característica, e ele é um adjetivo, está caracterizando o substantivo livro. Pode ser uma locução adjetiva. As locuções adjetivas são duas palavrinhas que fazem o mesmo papel de um adjetivo. Então, ó, rua de paralelepípedo. Esse de paralelepípedo, eu tenho duas palavrinhas, o de e o paralelepípedo. Eles dão uma característica para a rua, fazem a mesma função de um adjetivo, só que são duas palavras, por isso nós chamamos de locução adjetiva. Locução é sempre quando a gente tem aí duas ou três palavrinhas exercendo a função de uma classe gramatical. Pronome adjetivo, e aqui a gente chama esse pronome até de possessivo, meu amigo. Agora, o meu está, ó, dando uma característica para esse amigo. O amigo de quem? Meu, né? Então, nós chamamos de pronome adjetivo ou pronome possessivo. Numeral, quando ele quantifica o substantivo, ó, 3 pássaros. Então, a quantidade de pássaros está dando uma quantidade. Mas imagina que eu estivesse fazendo uma frase assim: 3 pássaros pousaram no meu carro. Aqui, ele deu uma quantidade de pássaros. E se eu dissesse, pássaros pousaram no meu carro? Vocês viram que a oração continuou fazendo sentido sem esse 3? Por isso que nós dizemos que o adjunto adnominal ele é um termo acessório. Ele é indispensável, ele não é indispensável na construção do texto. A gente pode tirar que assim mesmo a oração vai fazer sentido. Então, ele acompanha um substantivo, mas ele não é indispensável. E aqui, ó, são as classes gramaticais. Adjetivo, o carro veloz acelerou. Veloz é um adjetivo que dá uma característica para carro. Mas se eu tirasse, o carro acelerou. A oração faz sentido do mesmo jeito. Tá vendo que o adjunto adnominal, ele pode ser retirado da frase, que ela continua fazendo sentido da oração? Locução adjetiva. A roupa de algodão é uma locução adjetiva, né, que completa a roupa. É confortável. Então, essa locução adjetiva, ela traz aqui uma característica, mas eu posso tirar. A roupa é confortável. Pronome adjetivo, ou aquele possessivo, né, que pode ser chamado de adjetivo em algumas situações. Minha casa é aconchegante. Se eu dissesse a casa é aconchegante, ficaria a mesma coisa, não é? Então, ó, esse minha tá aqui dando uma característica, né? Dizendo de quem que é essa casa. Numeral, comprei 3 livros. Aqui está quantificando, mas eu poderia tirar, comprei livros, e a oração também faria sentido.
Palavras ou expressões apositivas são aquelas que servem para explicar um termo. Ó. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, atrai turistas. Isso aqui está trazendo uma característica para a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu poderia tirar. Rio de Janeiro atrai turistas. Então, ela serve para trazer uma característica, né, sobre o Rio de Janeiro, mas nem sempre mas ela não é necessária na oração para que ela faça sentido. Então, isso é um adjunto adnominal. O complemento nominal já é um pouco diferente, porque ele completa um sentido do nome que exige uma informação extra e essa informação já não é mais acessória, ela é necessária. Então, se eu falo assim, ele tem amor, amor à natureza. Então, se eu falasse só amor, você ia falar assim, né? Que amor? Amor à natureza. Nesse caso, a palavra amor exige esse complemento aqui, que é uma informação extra. Então, veja bem, o adjunto adnominal, ele modifica o verbo, mas ele é opcional, ele não é necessário. Fizemos uma viagem longa. Fizemos uma viagem. Esse longa aqui, que é um adjetivo, tanto faz se eu colocá-lo ou não. O complemento nominal é obrigatório. Ele deve respeito. Respeito a quem? Aos pais. Nesse caso, eu preciso completar, porque senão vai ficar vago, sem sentido. Então, essa é a diferença entre o adjunto nominal e o complemento nominal. O adjunto nominal, ele modifica, caracteriza, ele quantifica um substantivo, mas ele é opcional, ele é acessório. Acessório é aquilo que a gente põe para enfeitar, que não é importante, não é? Quando a gente coloca um brinco, um anel, é um acessório. Agora, o complemento nominal, não, ele faz parte, ele é necessário, é obrigatório na oração, porque ele completa o sentido de um nome. Né? Senão o nome fica sem o seu complemento, fica vago. Então, ele fala assim, em medo do escuro, o termo destacado é adjunto nominal, é adjunto ou complemento? Quando fala assim, eu tenho medo. Então, olha, medo, ele é no escuro é um complemento. Por quê? Sem o escuro vai ficar vago e incompleto. Você vai perguntar, tem medo de quê? Então, eu tenho medo do escuro. Então, como esse é necessário para completar o sentido da palavra medo, nós temos um complemento nominal. A conclusão. O adjunto adnominal modifica, mas não é essencial. E o complemento nominal, ele completa o sentido e por isso ele é essencial. E nessa aula, nós aprendemos o que são adjuntos adnominais. E aí já retomamos um pouquinho o conceito de complementos nominais, vimos a diferença entre os dois e vimos como é que eles aparecem na oração, né? Caracterizando ou completando o sentido de um nome. Por isso, adjunto nominal, que vem ali juntinho, mas que não é essencial, e complemento nominal, que também vem junto, mas que é essencial ao sentido daquele nome. Então, eu vou terminando essa aula por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, pode assistir novamente, né? Mandar as suas dúvidas para cá, colocar aí nos comentários e eu fico te esperando para a nossa próxima aula.